Eu sigo aqui com meu parceiro Graciliano Rocha e a gente vai comentar mais um tema sobre a Venezuela. Porque o que isso significa para o Brasil em termos militares? Se eclodir um conflito na nossa fronteira, será que isso é uma possibilidade? Fontes do Ministério da Defesa me disseram que estão observando, por enquanto, sem preocupação, o aumento dessa tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela. É um problema de vizinho, me disse uma fonte da alta cúpula do Ministério. É um problema de um vizinho, não é nosso. No Exército, a percepção é a mesma. O que me disse um general? Não há nenhum motivo pelo qual o Brasil deveria se envolver. O Exército Brasileiro é vocacionado para a defesa da soberania do país. Desde a crise de Essequibo, eu não sei se vocês se lembram, quando a Guiana e a Venezuela ameaçaram deflagrar uma disputa, o Maduro disse que ia tomar uma parte ali do território da Guiana por conta do petróleo, o Brasil incrementou as suas tropas ali na região da fronteira com a Venezuela. Então, está tudo certo ali para o Exército Brasileiro. O Brasil já tem uma operação que se chama Acolhida, que recebe os refugiados venezuelanos que chegam ao país, que também segue regularmente. Para as fontes do Ministério da Defesa, toda essa situação que o Trump provocou é uma situação nova e que primeiro é preciso observar. Graça, eu achei interessante hoje o que estavam me dizendo os generais, que é o seguinte, olha, a vocação do Exército é proteger a nossa soberania, o nosso território. Então a gente vai ter que observar o que o Trump quer fazer. São operações terrestres, são operações secretas com a CIA, e nada disso a gente tem que se meter. Então, assim, não é que o Ministério da Defesa brasileiro está observando com preocupação. Isso é um problema do Itamaraty, é uma questão de relações internacionais, é inconcebível, é condenável, mas não é um problema da defesa brasileira, não é um problema de soberania do Brasil. Isso tem que ser duas coisas separadas. Uma coisa é uma coisa de relações internacionais e de diplomacia. Outra coisa é de defesa. Uma questão militar, né? Exatamente, uma questão militar. Esperamos também que não evolua para isso. Em primeiro lugar, assim, é sempre importante lembrar que nesse jogo da desestabilização internacional as retóricas elas sobem muito, mas uma invasão terrestre que nem tem gente escrevendo hoje, isso é uma coisa muito difícil de fazer, tá? Isso é uma coisa muito difícil de fazer, porque, por exemplo, nas duas guerras do Iraque, os Estados Unidos eles reuniram uma coalizão de vários países, das duas vezes, tanto o apoio dos vizinhos árabes lá na primeira guerra do Iraque para tirar o Saddam Hussein do Kuwait, Arábia Saudita, Emirados Árabes, e aí aliados europeus como o Reino Unido, quanto na segunda guerra do Iraque. Assim, primeiro tem uma concertação internacional, bombardeios, destruição da infraestrutura de defesa de um país, para só aí uma invasão terrestre, o que é uma coisa muito difícil, tá? Do ponto de vista, eu estou dizendo isso para frisar o quanto é difícil uma operação militar em larga escala, de uma operação terrestre, de invasão terrestre de um país estrangeiro. A gente já viu isso no Afeganistão, no Iraque, nas últimas décadas. Não é simples de fazer. Então tem que separar um pouco o que pode ser retórica do que pode ser real nessa crise. É óbvio que os Estados Unidos subiram muito o tom com esse patrulhamento do Mar do Caribe, muito perto das águas venezuelanas, em águas internacionais ainda, mas é uma hostilidade. Suas fontes do Ministério da Defesa, eu acho que o que cabe fazer a um país vizinho é observar isso com o máximo de atenção. Lembrando que, independente do que venha acontecer com a ditadura do Maduro, o Brasil e os outros países já têm sido muito afetados com a questão migratória. E a questão migratória na Venezuela
significa um fluxo gigantesco de pessoas que cansaram de viver vegetando sob uma tirania. Roraima é o estado brasileiro onde essa questão humanitária explodiu primeiro, mas os venezuelanos estão por todo o país. Você vai a Buenos Aires, na Argentina, cheio de venezuelanos. É uma diáspora por todo o continente, isso sem guerra. Isso sem guerra. O que a gente espera para a Venezuela é que, primeiro, não haja um conflito militar e, segundo, que o país volte a se encontrar com uma democracia, né? Exatamente.